Parece que é muito mais presente essa questão de, tipo, não aceito esse seguro, não aceito esse tipo de risco nesse segmento. É que a jornada é diferente do multicálculo. Ou esse segmento aqui, parece que, entre aspas, assim, não é analisado muito na massa, né? Ou de forma automatizada, ou em grande escala, por exemplo, como é o automóvel, como é uma profissão no seguro de vida. É diferente? Como lidar, né, com esse momento, né, de um risco excluído, a aceitação, né, colocar esse risco corporativo no mercado? De maneira geral, o seguro corporativo ele passa por análise de um ser humano. Já tem alguns seguros corporativos que, de repente, é possível... Não é só uma sensação, é realmente... é na prática. É na prática, né? Mas alguns seguros você já consegue colocar as informações no sistema e... Tá, não tem um multicálculo, né? Mas entra no sistema de... automatizada, né? No portal da seguradora e, por exemplo, um ENO, um DNO até determinados valores, um seguro empresarial, alguma coisa nesse sentido, você coloca as informações lá e já vem um retorno na hora com uma proposta ou uma recusa daquele risco. Mas eu tinha um ex-gestor, que você conhece, que sempre tinha um ditado que ele dizia para mim, que o diabo mora nos detalhes, né? Isso é um provérbio alemão, quer dizer que muitas das coisas a gente, no início, né, acha que é simples e insignificante, mas que no final vão dar muito mais trabalho do que a gente imaginava. Então, o que eu quero dizer com isso, né, é que no seguro corporativo as informações sobre o risco é que vão determinar a aceitação dele ou não. E a informação, o seguro corporativo é rei, ela que determina a aceitação junto à seguradora. E aí, Anderson, eu não quero generalizar e também não quero que os corretores fiquem chateados com o que eu vou falar, mas é um pouco do que eu vivo no meu dia a dia, porque eu atendo corretores, mas muitos corretores não dão o devido valor ao preenchimento das informações do questionário. Não sei se às vezes é por falta de conhecimento, questão de pressa... sei que o dia a dia é muito corrido para os corretores, ou porque às vezes manda o questionário para o cliente preenche e passa para frente, às vezes sem dar um double check das informações. Mas quando isso acontece, a tendência é a companhia não aceitar o risco se não tiver todas as informações. E eu acho que daí tem o papel da seguradora e do corretor nessa jornada. Então, o papel do corretor ele é garantir todas as informações sobre o risco ali no questionário, né? E o segundo papel dele é compreender o risco e fazer uma defesa ou uma colocação das informações para a seguradora. E se for um risco que nos últimos anos não estão performando tão bem entre sinistro prêmio, fazer um plano de ação para a seguradora de falar, bom, ele está nesse cenário, mas comigo agora a gente vai fazer esse plano de ação e que vai surtir esse efeito. E ele vai performar melhor. Por que eu falo isso, né? Porque o papel da seguradora é assumir o risco, certo? Esse é o papel da seguradora, por isso que ela existe. Só que para vários tipos de produto tem lá os seus diretores e etc, cada um com a sua estratégia. Ele sabe que está no budget dele um número X de fechamentos no ano, o que ele espera do time naquela área. E ele sabe que vai receber 10 vezes o número de questionários. Mais da metade está fora do guideline da companhia naquele produto, então eles vão recusar, né? Só que, vou dar um exemplo, digamos que a companhia recebe 10 mil questionários de determinado produto, vai declinar 50%, vai declinar 5 mil por estar fora do guideline de aceitação, e às vezes o corretor não entende porque está fora do guideline, porque ou a companhia já tem uma experiência anterior com aquele risco em determinado perfil, ou porque o contrato de resseguro da companhia não permite aquele determinado produto. Então, ela não assume aquele risco. E os outros 50% que ela aceita, ela quer fechar 10%, 20% daqueles negócios. Então, ela tem que tomar uma decisão de quais negócios que ela quer fechar. Entendi. Dentro disso, aquele que levar o melhor desenho ou levar informações que façam sentido para aquela seguradora tem maiores chances de converter em negócios. Então, no final do dia,
o corretor tem que vender para o segurado, tem que vender para a seguradora. Ele tem que vender para os dois. Entendi. Então, no final das contas, vamos dizer assim, a seguradora tem um determinado limite, e tem, literalmente, né, de negócios que ela pode colocar para dentro, de risco que ela pode assumir, e isso é real, né? Mas algumas por e uma quantidade de pessoas, quantidade de processos que ela consegue analisar, quantidade de corretores que consegue atender, reserva de capital que ela tem capacidade de assumir e resultado da carteira. Enfim, tem N fatores que fazem a companhia tomar uma decisão de quantos riscos ela vai fechar no ano. Ela tem uma meta de prêmio e etc. Então, a seguradora já sabe que não vai assumir todos os riscos. E o corretor também sabe que não vai fechar todos os negócios. O ponto é como que dá um match, né, de negócio que o corretor tem vontade de fechar com um risco que a companhia está com vontade de aceitar. Né? Nunca tinha ouvido essa explicação, é muito legal essa analogia que você fez. Mas eu queria que tu entrasse um pouquinho no detalhe no que o corretor pode fazer, que você falou. Por exemplo, no empresarial, a gente tem a questão de trabalhar melhor o gerenciamento de risco daquela empresa. No transporte, que ao longo dos últimos anos você trabalhou profundamente, tem também a questão do gerenciamento de risco. É disso que você está falando? Diminuir aquele risco, né? Ou mostrar esse risco mais aceitável ali, tornar ele mais aceitável para a seguradora, pelo mercado? Acho que para cada tipo de ramo / produto tem características diferentes para fazer um plano de ação para mudar ou melhorar, né, a performance da conta. No caso do transporte, o gerenciamento de risco é uma das medidas, não é a única que pode fazer a conta performar melhor. Mas sim, dá para utilizar do gerenciamento de risco para fazer com que a conta tenha... para que para a seguradora a gente consiga mitigar a exposição de risco para um determinado tipo de mercadoria, ou determinada circulação, ou melhores práticas de tecnologia e de gestão, para que o risco ele fique um pouco mais atraente para a seguradora. Mas não é o único, tá, no transporte. Sim. Eu lembro de logo no início assim, da atuação como corretor de seguros, nenhuma corretora de seguros ainda, eu lembro da gente fazer defesa, por exemplo, de uma fábrica de pallets. Que a gente sabe que aquilo tudo é madeira. E como é que a gente faz uma defesa disso, né? Vai entrar a fábrica que compra esses pallets, dá para colocar isso junto de alguma forma para equilibrar, né, o risco e o prêmio, né? Outra defesa que a gente fez foi de uma massa falida, né? Era uma fábrica de produto alimentício que estava em recuperação judicial. Já estava num caminho realmente de sair desse momento, as contas fechavam e tudo mais, mas por conta disso está nessa categoria, recusado. E aí como é que a gente explica? Explica quais são os sócios, a empresa que comprou, né, assumiu, né, essa recuperação judicial, e pega relatório financeiro e tudo mais e faz a defesa para dizer, não, eu sei que pela regra já recusa de primeira, mas tá aqui, os argumentos são esses. E a gente conseguiu reverter, Bruno, alguns desses negócios a partir do momento que a gente fez a defesa da forma correta. Pela regra, a seguradora recusaria, mas a gente argumentou, colocou documento e conseguimos reverter alguns desses negócios. E realmente isso funciona. A partir do momento que o subscritor lá, o responsável por analisar aquele risco, tem mais informações, isso se torna mais fácil. Até porque o trabalho dele ali é filtrar realmente o que é ruim, o que vai trazer prejuízo realmente para a seguradora. E quanto mais informação ele tiver, mais fácil dele perceber, né, se aquele risco ele pode assumir ou não, e tomar a decisão dele de colocar para dentro.